Graça e paz. Vamos inicialmente ouvir uma leitura na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 6. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Havia na igreja de Corinto um grupo que dava guarida aos ensinos dos falsos apóstolos. Não apenas o ensino deles estava errado, mas também a vida deles estavam em descompasso com a verdade de Cristo, a verdade em Cristo. Além disso, o ensino falso daqueles falsos mestres, falsos apóstolos, esse ensino deixava um grande espaço para o pecado na vida deles e daqueles que davam guarida aos seus ensinos falsos. Os falsos mestres levaram os coríntios, alguns, a duvidar da autenticidade do apostolado do apóstolo Paulo. Chegaram ao ponto de desafiá-lo a dar uma prova que ele era de fato porta-voz de Cristo e que Cristo falava em Paulo. O texto diz assim: posto que buscais prova de que em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. É o versículo 3 do capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Induzidos pelos falsos apóstolos,
e falsos mestres, alguns crentes que teimavam em viver na prática do pecado, buscavam provas contra Paulo. O versículo 2, pode ser lido novamente, o versículo 2. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Gostaria de chamar a atenção para este ponto. O digo aos que outrora, antes, pecaram, e a todos os mais, que, se outra vez for, não os pouparei. Você vê que o apóstolo Paulo não estava para brincadeira. O digo aos que antes, outrora, pecaram, que se outra vez for, não os pouparei. Parece, irmãos, que esse pessoal que vivia na prática do pecado não se arrependeu. Essa gente não se arrependeu dos pecados. Essas pessoas, além de não se arrependerem, elas continuaram no pecado, na prática do pecado. E o argumento desse pessoal contra Paulo era que Cristo não falava em Paulo, por Paulo, através de Paulo. Cristo não vive em você, Paulo. E o que você fala não é Cristo falando. Essa era a acusação daquelas pessoas. Eles não queriam ser confrontados em seu estilo errôneo de vida, de viver. Eles não queriam ser incomodados em seus pecados por nenhuma palavra. E é sempre assim. Tem gente que não quer ser incomodada em seus pecados, não quer que fale nada, porque ela quer continuar no pecado, ela gosta do pecado. Ao invés de corrigir a sua conduta errônea e pecaminosa, procuraram desqualificar aquele que os exortava, no caso o apóstolo Paulo. Vocês querem prova de que é Cristo que fala em mim, por mim? Pois bem, saibam que Ele não é fraco para com vocês, e sim forte, poderoso dentro de vocês, poderoso em vós. É o que o texto nos disse. Acerca de Cristo, a palavra, o texto sagrado diz, é poderoso em vós. É poderoso em vós. Por isso, Paulo vai dizer mais adiante o seguinte: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, é que já estáis reprovados. É o versículo 5. Cristo em nós, irmãos, é a verdadeira experiência de fé.
a verdadeira experiência com Deus, com Cristo. E é isto que Paulo queria que a igreja de Corinto soubesse, conhecesse, experimentasse. Cristo poderoso em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A morte com Cristo é imprescindível. Estou crucificado com Cristo é a base de tudo na vida espiritual, na vida com Deus, na vida cristã. A base de tudo. Quando nós nos consideramos crucificados com Cristo e mortos nele, com ele para o pecado, experimentamos algo tremendamente libertador. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Na cruz terminou a minha vida pecadora e encerrou o meu viver egoísta. Agora, quem vive em mim é Cristo. Então, irmãos, por um lado estamos em Cristo e já experimentamos o benefício disso, que é a nossa morte com Ele. Por outro lado, Ele está em nós, vivendo a vida dele, que é uma vida justa e santa. Então, é muito importante você pensar: o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, vivendo em mim e tomando conta de tudo, você acha pouco? Ou você não crê nisso? Porque quando nós cremos, tudo muda na gente, muda tudo. Há um ser que se chama Deus Altíssimo, que é Cristo, Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, Senhor de tudo, de todos, vivendo em mim, e não só vivendo, mas também se revelando a cada momento, porque Ele se revela. Essa deveria ser a vida diária de um crente em Cristo, de um cristão verdadeiro, nascido de novo. A vida diária de um cristão é uma vida de desfrutar de Cristo e receber mais e mais dele a cada momento. Isto significa que eu não preciso de mais nada, porque Cristo me satisfaz totalmente. Não preciso de mais nada na minha vida espiritual. O próprio Cristo é a minha vida espiritual. Ele é a minha vida. A vida cristã é Cristo mesmo. Cristo não só vive em mim, mas também Ele cuida de mim, toma conta. Então, irmãos, estamos sob seus cuidados, governo, direção e responsabilidade. Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo e fazendo tudo por mim. Aqui está uma grande verdade, nós precisamos descansar nela: a suficiência de Cristo. Você não conseguirá viver a vida cristã por esforço, nem com boas intenções. Não adianta boas intenções, esforços, exercício religioso, não adianta. Nós não vamos conseguir viver a vida cristã assim. Não temos esperança de dar certo com a nossa capacidade, com a minha capacidade, com o meu jeito. Eu não tenho esperança nenhuma de dar certo, porque eu sou um fracasso total. A nossa esperança, a minha esperança, é a pessoa de Cristo em mim. Cristo em vós, a esperança. Cristo em vós é o que Paulo também disse em Colossenses 1:27.
Então, irmãos, para nos salvar, Deus não deu o melhor que Ele tinha para nós. Para nos salvar, Deus não deu o melhor que Ele tinha para nós. Ele mesmo se deu em sacrifício por nós numa cruz, para morrer por nós, nos levar a morrer com Ele e ressuscitar. Nessa ressurreição nós também fomos, e Ele ressuscita para viver em nós a sua vida justa. Então, o que me fascina no cristianismo, no Evangelho, não são as coisas que Deus tem para me dar, e Ele tem, mas Ele mesmo se dando por mim. A vida cristã não é uma coisa que eu faço. A vida cristã é a vida de Cristo em mim. Cristo manifesta a sua vida em mim e através de mim. A vida de Deus só pode ser vivida por Ele mesmo. Entendam isso. A vida de Deus só pode ser vivida por Deus. Por quê? Porque é vida divina, é vida de Deus. Só Deus tem condições de viver a vida divina. Mas essa é a ideia do Evangelho. É a ideia do Evangelho. Por isso, eu não vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim, a vida dele. Então, o grupo que estava argumentando contra Paulo estava equivocado totalmente. E Paulo, nesse versículo 3, ele vai argumentar, que é o que estamos dizendo aqui. Ele vai argumentar contra o pessoal lá. E ele vai dizer: se Cristo está em vocês, vocês não vão ter dúvida nenhuma de que Ele está em mim e fala em mim. Essa é a ideia do versículo 3. Pode ser lido novamente, segunda carta aos Coríntios 13, 3. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Se Cristo está em vocês, e Paulo até disse que Ele é poderoso em vós, mas tem que saber se Cristo está na pessoa mesmo. Porque se Ele está, Ele é exatamente o que Paulo disse: poderoso em vós. Se Cristo está em vocês, poderoso, vocês não vão ter dúvida nenhuma de que Ele também está em mim. E Ele fala em mim. O Cristo verdadeiro reconhece o Cristo falso. Se o mesmo Cristo que está em mim está também em você, então você não vai ter dúvida nenhuma. Os falsos apóstolos e os crentes que continuavam na prática do pecado, vimos isso no versículo 2, valorizavam a aparência, a força, as evidências. Mas Paulo apresenta Cristo crucificado, dizendo, vejam bem, porque de fato foi crucificado, está falando de Cristo, porque de fato foi crucificado em fraqueza,
contudo vive pelo poder de Deus. E aí ele vai dizer: porque nós também somos fracos nele é Cristo, mas viveremos com ele, Cristo, para vós outros, pelo poder de Deus. É o versículo 4. Pode ser repetido aí também. Porque de fato fomos crucificados em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Vamos entender isso. Cristo foi crucificado em fraqueza. Foi o que Paulo disse. Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Mas vive pelo poder de Deus é uma referência à ressurreição de Cristo. E Paulo se coloca dentro desse modelo de Cristo, crucificado em fraqueza e vive pelo poder de Deus. Porque nós também, olha o que ele diz, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Cristo foi crucificado em fraqueza. Essa fraqueza aqui está falando do quê? Está falando de crucificação. Crucificação é o quê? É morte. Então Cristo foi crucificado em fraqueza. Isto aqui está falando da sua morte. Na morte, na cruz, Cristo atingiu o grau máximo de fraqueza. O grau máximo de fraqueza só é no morto. Está morto? Fraqueza absoluta, total. Chegou ao grau máximo de fraqueza. É isto que Paulo está dizendo. Cristo foi crucificado em fraqueza. Ele morreu. Então, na morte, na cruz, Cristo atingiu o grau máximo de fraqueza. Morto. Chegou a esse ponto. Morto. Fraqueza maior do que um morto, eu não conheço, não existe. Mas também diz, e aqui que o amém tem que engrossar mesmo, viu? Aqui é que tem que a coisa pega. Mas também ele diz: somos fracos nele. Somos fracos nele. Lembre-se que está falando da crucificação de Jesus, porque ele foi crucificado em fraqueza, morto, morreu lá. E nós somos fracos nele. Significa o quê? Mortos nele. Mortos nele. Morremos com ele. Mas viveremos com ele. E aqui tem mais um ponto que vai confirmar que é morte mesmo. Porque é dito, mas viveremos. Por que viveremos? Porque antes morremos. Estávamos mortos com Cristo e fomos ressuscitados. Mas viveremos com ele, porque a nossa ressurreição, e aqui está falando da nossa ressurreição do ponto de vista espiritual, aconteceu juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Somos fracos nele, ou seja, na morte com ele, mortos nele, com ele, mas vivendo pelo mesmo poder da ressurreição.
Nós também somos fracos nele, mortos nele, mas viveremos com ele, porque Deus nos ressuscitou juntamente com ele, pelo poder de Deus, porque quem arrancou o Senhor de lá foi o poder de Deus, e quem nos tirou de lá juntamente com ele foi o poder de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele diz aí de um poder supremo, a suprema grandeza do seu poder, a eficácia do poder de Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Por isso que é dito que ele, é dito aqui no texto, viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus, poder que ressuscitou Jesus Cristo. É dito aqui, viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus, o poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, e também a nós, porque nós fomos ressuscitados pelo mesmo poder. O poder que me move a viver, a trabalhar, a pregar para vocês. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, o poder que me move a viver, a trabalhar e a pregar a vocês é o poder de Cristo em mim, que alguns estão negando. Aí Paulo inverte a situação para cima deles. Paulo inverte a situação para cima do pessoal que queria uma prova que Cristo falava nele por ele. É o versículo 5 e 6, pode ser lido novamente. Segunda carta aos Coríntios 13, 5 e 6. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Você está querendo me examinar. Pois então, examine-se primeiro. É o que Paulo está dizendo. Ao invés de me examinarem, examinai-vos a vós mesmos. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. O ser humano possui uma tendência de examinar os outros, mas é relutante a examinar a si próprio. Neste texto das Escrituras, a ênfase está centralizada em examinarmos a nós mesmos do que em examinarmos os outros. E neste texto, Paulo pede para a igreja de Corinto fazer esse exame, examinar-se. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Vocês não estão percebendo, igreja, que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados.
Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Espero que vocês tenham de fato a experiência com Cristo. O exame aprovado da fé é aquele que reconhece que Cristo está vivendo em nós. Lembre-se que para que Cristo viva em nós, você primeiro teve que morrer com Ele lá na cruz. Fé só é fé quando é na pessoa de Cristo em nós. Onde está Cristo? Para começar, Ele está em mim. Ele está em mim. Ele está exaltado com todo o poder à direita da majestade nas alturas. À direita do Deus majestoso. Mas está em mim também. Ele vive em mim. Ele vive em mim. E é isto, irmãos, que torna o cristianismo relevante. É isto que torna uma igreja relevante. É isto que torna o nosso testemunho relevante. E é isto que faz toda a diferença. O que realmente interessa para a fé é onde Cristo está. Não podemos andar com segurança sem a pessoa de Cristo revelada no nosso interior. Se Cristo não está em mim, então sou reprovado. Mas Paulo diz: espero que reconheçais que não somos reprovados. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: olha, o que eu quero mesmo é que você creia, entenda, perceba que você está crucificado com Cristo e Cristo vive em você. É esse o desejo de Paulo para cada irmão e para a igreja. A palavra examinai, no original grego, significa submeter a teste, a uma prova, comprovar. E nesse caso, o teste tem a ver com a nossa própria experiência de fé. É necessário submeter-nos à prova da fé. A prova é esta: Cristo está em você, Ele está em mim, Ele está em nós. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. É a medida da fé para cada cristão verdadeiro. Mas tem um detalhe importante que não pode ser esquecido. Cristo não vai viver em você com o pecado. Cristo não vive sobreposto ao nosso eu pecaminoso. Nesse sentido, há um impasse, mas Deus tem a solução perfeita: nos crucificar em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Nessa nossa união com Cristo, eu sou recipiente da vida dele e dele também, do próprio Cristo. Então, nessa nossa união com Cristo, estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando a morte com Cristo
se torna particularmente minha, então a vida de Cristo vai se manifestar em mim. Experimentar a poderosa vida de Deus é o que faz a diferença. A presença de Deus diante do mundo, perante Satanás. E quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos também com Ele, juntos com Ele, reinando com Ele, na presença visível dEle, no milênio e depois no novo céu e nova terra. Espero ver todos vocês lá, no novo céu, na nova terra. Amém?